turma! Olha só que aula nós temos hoje, hein? Pelo nosso cronograma, Geografia. E finalmente nós vamos finalizar o módulo 6, o capítulo número 6. Então nós terminamos a aula passada falando de algumas influências dos povos que influenciaram a gente culturalmente. Como assim? Através da vestimenta, através da alimentação, até mesmo algumas palavras que eram deles e nós passamos a utilizar na nossa língua. Vamos dar continuidade. Então, lá na página 320, nós vamos falar da influência europeia na cultura brasileira. Europeia é de Europa, então tem alguns países que juntos eles formam a Europa. Então fala aqui, ó. O Brasil teve grande influência dos europeus. Os portugueses foram os primeiros a chegar, mas vieram vários outros grupos: italianos, alemães, espanhóis, franceses e poloneses, que aqui ficaram colaborando com seus costumes na formação da nossa cultura. Por exemplo, a religião católica tem influência portuguesa, né? A gente falou disso, que os portugueses chegaram aqui e eles queriam catequizar os índios. E aí algumas datas comemorativas religiosas permanecem, né? Que a gente herdou, que nem o carnaval que nós falamos e as festas juninas, que infelizmente esse ano nós não vamos ter presencial, mas vamos ter online. Mas isso é assunto para depois, né? Olha aqui, a arquitetura do Brasil, ou seja, como são feitos o design das casas, também tem participação portuguesa. Então, aqueles beirais que tem próximo da casa, que quer dizer que ultrapassa ali o telhado. Hoje em dia já não é tão comum, mas tem um exemplo aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, que era para as águas escorrerem. Algumas igrejas da época colonial, principalmente lá no Minas Gerais, eles têm construções fantásticas, mostrando a influência dos portugueses. Na região sul e outras áreas mais frias do país, as casas têm o formato de um eixamel. Um eixamel são estacas de madeiras, né, em volta das casas, que deixa as construções das paredes mais alemãs. Os alemães é que têm essa característica de casa com madeira. Então vemos também telhados triangulares, inclinados, além de paredes construídas com hastes de madeiras e com preenchimento de pedras e tijolos. Então isso são a característica desses povos que ele citou aqui, que trouxe para a gente a grande influência. E aí ele fala aqui, ó, você já viu do capítulo 4 que nós estudamos as manifestações culturais. Carnaval, Bumba Meu Boi, festa junina, né? Então a gente relembra aqui que são tudo de influência portuguesa, nós herdamos dele, e os portugueses são europeus. Aí lá na próxima página a gente fala da influência dos imigrantes atuais, né? Então ainda hoje ó, o Brasil recebe muitos imigrantes, muitas pessoas querem tentar a vida aqui. Em geral, as pessoas buscam melhores condições de vida e por isso saem de seus países. No entanto, há também aqueles que são obrigados a sair do seu país, fugindo de perseguições de vários tipos e até mesmo das guerras. A gente fala aí de várias guerras que acontecem e existem os refugiados, né, que pedem abrigo nos outros países. Então aqui, ó, recentemente temos recebido diversos imigrantes de outros países da América. Então tem boliviano, colombiano, venezuelano, peruano, haitiano, entre outros. Da África tem os angolanos, nigerianos, congoleses, por exemplo, e da Ásia em especial os chineses e os coreanos. Então se a gente vai ali para a região mais próxima do centro da cidade, é onde a gente mais encontra diversidade cultural. Então, aqui, ó, todos os grupos de estrangeiros são muito importantes para a formação do povo brasileiro e têm grande influência na nossa cultura e nos nossos costumes. Somos um país multicultural. Essa palavrinha multi é de várias e cultural de cultura. Então, nós temos várias formações. A gente sabe que os três principais são aqueles que nós estudamos: portugueses, os indígenas e os negros, que a gente chama agora de africanos. Mas com as vindas dos demais para cá, rolou também a miscigenação, que é, né, vários povos casando entre si e ficando aqui no Brasil. E aí, vem para cá por diversas maneiras hoje em dia. Quer melhorar de vida, tentar um emprego. Ah, professora, mas aqui no Brasil tá faltando emprego, né? Até na minha família tem gente desempregada. Eu sei,
Só que, por exemplo, esses povos da África são um continente extremamente pobre. Então, quando eles vêm para cá, eles já enfrentavam uma pobreza extrema, a carência extrema lá. Então, o que eles passam aqui seria menos pior, se é que existe essa palavra, do que eles viviam. Então, receber 100, 200 reais para eles é uma grande soma. Mesmo a gente já sabendo, e vocês com 8 anos sabendo, que esse valor pouco dá para manter as coisas, ou quase nada, né? Então, vem aqui, atividade número 1. Sublinhe no texto os motivos pelos quais algumas pessoas migram. Migram é mudar, é sair do país dela para vir para cá. Então, eu falei e reforcei, né? Você grifa lá para mostrar para mim por que é que as pessoas resolvem vir para o Brasil. Aí aqui embaixo, ó, o mapa, ele representa a origem dos imigrantes que atualmente procuram o Brasil. Então aqui embaixo, ó, tem as setinhas e a legenda, né, explicando o que significa cada cor. Então, o vermelho são os imigrantes da América, o verde são os imigrantes da África e o amarelo, os imigrantes da Ásia. Todo mundo chegando aqui no Brasil. Lá na próxima página, a gente vai falar da multiculturalidade do nosso povo. Brasileiro, a gente fala que a gente aceita tudo, a gente se adapta a tudo, né? Por mais que ainda existe aquelas preconceitos, aquelas coisas bobas, ainda assim, brasileiro é um povo considerado acolhedor, a gente recebe muito bem e ajuda as pessoas, muito mais do que nos outros países. Então aqui, ó, como vimos, o Brasil é um país multicultural, com influências de diversos povos. Vamos aprender sobre idioma. Idioma é a língua falada. A culinária, que são as comidas, as danças nacionais, que refletem a mistura e costumes das tradições. Então, olha aqui, ó, nossa língua. Dos colonizadores, que são os portugueses, nós herdamos a língua falada no Brasil, o português. Só que o português que a gente fala, a escrita, né, que a gente chama de ortografia, o jeito falado, é completamente diferente deles. Então, existe o português brasileiro e existe o português de Portugal. No entanto, muitos outros povos contribuíram com palavras que fazem parte do nosso idioma. Então, lembra que eu falei que às vezes a gente agrega algumas palavrinhas que a gente já nem faz menção de que é de outros países, a gente aceita como nosso? Aqui tem uns exemplos, ó. Carimbo, farofa, chuchu, que eu tanto chamo vocês, marimbondo e moleque são de origem africana. Ó. Então, com a vinda dos negros, eles ensinaram essas palavras para nós e a gente pegou para nós. É nosso mesmo. Né? A gente já nem faz conta de que foram os africanos que ensinaram a gente. Já as palavras abacaxi, que é uma fruta, jacaré, caju, oi e siri são de origem indígenas, então nós aprendemos com eles e utilizamos. Assim, existe uma grande mistura e temos diferentes origens. Então, a gente nunca sabe exatamente a nossa raiz, né? Porque foi misturando, misturando, misturando. E aí vem aqui, ó, o super desafio que você vai ter que fazer na internet. Você vai buscar na internet as palavras de origem africana e indígena. Então, acha 5 palavrinhas de origem africana e escreve aqui, africana que nós usamos, e 5 indígenas, ok? Escreve uma embaixo da outra, fazendo a fileirinha bonitinha. E aí, na próxima página, a gente vai falar da culinária, que ela expressa a nossa cultura também. Quem fez lá a feira cultural, com a professora Eliana, lá no primeiro ano, que eu lembro, e com a professora Beth, fizeram falando da cultura de culinária. Vocês estudaram uma região específica, né? Mas cada região do Brasil tem uma comida típica. Então, olha o mapa do Brasil aqui desenhado em comidas, né? Dá até aquela fome. Então, fala aqui, ó. A comida é essencial para entender costumes de um povo. É muitas vezes responsável pela construção da identidade de cada região do planeta. É possível perceber que a memória afetiva, ou seja, aquele carinho das pessoas, passa quase sempre pela cozinha, o que faz da comida uma expressão cultural, memória e identidade. O que ele quer dizer com isso? Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, tô com uma vontade de comer aquele arroz que a minha mãe faz. E aí, quando a gente sente o cheiro do arroz sendo feito, traz boas memórias, traz lembranças. Ah, eu gostava de comer o mousse que minha avó faz. E agora com a quarentena eu não tô podendo ver a minha avó. E aí a avó faz e dá um jeitinho de mandar para alguém. Aí a gente lembra coisas boas que a gente viveu. Isso é memória afetiva. Quando a gente sente um cheiro de uma comida ou quando a gente come uma comida e lembra de bons momentos.
Então aqui, ó, a gente sabe que a comida não é só para alimentar, porque ela também aquece o coração. Cada um tem o prato que guarda no coração. Quem gosta mais de macarrão, quem gosta mais de feijão, o jeito que a minha mãe faz, o que o meu pai faz, a minha avó, a minha tia, né? Então traz esse sentimento, ó. Quando a gente lembra de comida da avó, da mãe, do pai, da tia, sempre tem um alimento que nos leva para algum lugar gostoso da memória. Cada cultura vai se mostrando por meio da culinária, pois é um mecanismo de identidade que nos parece natural e passa desapercebido. E nós devemos sempre lembrar o caráter multicultural da alimentação brasileira. Então, vários pratos aqui a gente adotou de outros países, igual como a gente falou do pãozinho francês. Por que ele é francês? Porque ele veio da França. Nós aprendemos as receitas e nós fazemos até os dias de hoje e costumamos consumir, né? Café da manhã, o lanche da tarde, na sopa, enfim, um lanche rápido, só que ele é francês. E aí, então, a turma da Eleva estava indo a uma feira de imigração brasileira. Então, tem uma região onde recebe os imigrantes, eles fazem umas feiras onde os imigrantes expõem lá os artefatos, as coisas que eles fazem, comida, e eles vão experimentar pratos de culinária típica, ó, de vários lugares do mundo. Então, olha lá o Torugo segurando o cardápio, onde explica o que vai ser servido nessa feira, né? Deixa eu pegar aqui minha apostila, porque esse pequenininho aí a Pro não enxerga. Então, tem aqui, ó, primeira comida de Portugal e o preço, ó. Pastelzinho de Belém, bacalhau, caldo verde, sardinha assada, tudo isso é português. Alemanha, salsichão com batata, joelho de porco e salada de batatas. Na Itália, ó, macarrão com molho, pizza, sorvete. Da Síria tem esfirras, quibes comuns, quibes, hummus. Tem aqui do Japão, ó, sushi, sashimi, yakisoba. E por último, do camarões. Camarões não quer dizer que é o camarão que a gente come, tá? Ele é um país. E aí, então, traz pra gente o vatapá, feijoada e moqueca de peixe. Então, olha aqui, a gente fala que é brasileiro, mas aprendemos ali, né? Aí, aqui, ó, todas as barraquinhas, cada uma com a bandeira do seu país, para saber qual comida você vai encontrar lá. E aí ela fala, nossa, quanta coisa diferente, mas todas parecem apetitosas. Apetitosas são deliciosas. E aí vem pra cá, ó. É nada, olha só que coisa estranha no prato do Luquinha, nunca vi. A gente julga a comida, né? A gente fala assim, não gosto, e nem comeu. E às vezes a gente experimenta e adora, né? Aí ela fala, é um acarajé, Duda, uma delícia. Aí olha o que acontece com a Duda. Ela come o acarajé, que é característico da Bahia, aqui do Brasil, e adora. E aí vem aqui, ó. No quadrinho acima, sublime. Letra A. Em vermelho, então você vai pegar o lápis de cor vermelho, os pratos que você conhece e já comeu. Então você vem aqui no cardápio do Torugo e circula lá em vermelho o que você conhece e já comeu. Depois em azul, os pratos que você não conhece e nunca experimentou. E por último, com as cores verde, o que você tem vontade de experimentar, tá bom? Bem facinho. E aqui a gente vai falar um pouquinho da cultura e a dança popular no Brasil, ó. Então tem a festa do Bumba Meu Boi, que a gente falou, o frevo, a quadrilha, o maracatu. E aí a gente pergunta assim, qual dessas danças você conhece? Responde aqui para mim. Número 2, você consegue indicar de onde se originam as danças mostradas nas imagens? Então, de onde veio o Bumba Meu Boi? De onde veio o frevo? Isso tem na apostila, então não vou aceitar a resposta aqui, eu não sei, tá? Tem na apostila. E a última fala de quais outras danças do folclore brasileiro você já ouviu falar. Então você escreve aí para mim qual você já ouviu falar. E aí nós chegamos, que é o momento de revisão do módulo. Ó. Então, com base no que você aprendeu sobre a formação do povo brasileiro e as influências na nossa cultura, responda. O que podemos dizer que o Brasil é multicultural? Né? Por que a gente pode falar isso? Porque várias nações vêm para cá, né? B. Quais são os principais povos que influenciaram a nossa cultura? Essa aqui eu não vou nem dizer, né? Não é só aqueles 3 principais, tiveram outros, né? Os além dos indígenas, tinha aí a que a gente acabou de falar. Alemães, né? Vamos lá. BC. Como os diferentes povos influenciaram nossa cultura? Como que eles influenciaram o nosso idioma, nossa culinária, nossas vestimentas? Completa aqui para mim. Na número 2, a gente vai completar as lacunas com as palavras sugeridas a respeito da dança folclórica. Então, tem a palavrinha tradições, lendas, costumes, folclore e danças. Você precisa ler o texto,
ver o que tem mais sentido para encaixar essas palavrinhas, ok? Não está na ordem, porque tem gente que vai escrever tradição aqui, lenda aqui, não está. Você precisa ler e identificar. Na próxima, número 3. Sobre as influências culturais dos negros africanos, responda. Então, tá separadinho por povos, ó. Por que muitas das suas crenças eram praticadas escondidas? Então, lembra lá, por que a religiosidade do negro foi proibida? A gente falou disso. E resposta bem bonitinha elaborada aqui, hein? B. Como eles conseguiram manter alguma das suas crenças? Lembra? Vou dar um spoiler aqui, mas eu quero a resposta completa. Eles corresponderam, os orixás deles, com os santos da Igreja Católica. Isso é uma forma, tiveram outras. Número 4. Circule abaixo alguns hábitos indígenas que influenciaram nossos costumes. Então, andar descalço, tomar banho todos os dias. Isso é costume do indígena, tá? Europeu, como lá é muito frio, eles não tomam banho todos os dias, ó. Por isso que França é muito boa de perfume, que eles não gostam de tomar banho. Então, eles usam perfumes. Mas isso permite porque o clima deles é bom. O nosso clima aqui é muito calor, a gente transpira muito, então não dá, tem que tomar banho, tá, gente? Usar colar, descansar nas redes, tá? Então, a próxima você vai desenhar um hábito indígena que você mantém no seu dia a dia. Ah, eu não descanso em rede. Você não anda descalço? Então faz lá. Número 6. Assinale a alternativa correta. A influência alemã nas construções formou o que chamamos de... Letra B. As construções do Oxamel têm... Ó a resposta da A aqui na B, né? Assinala lá. Só uma é a certa, tá? Todas elas, só uma alternativa é a certa. As cidades com arquiteturas tipicamente portuguesas são facilmente encontradas em qual estado? Santa Catarina, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul? 7. Circule em vermelho, você vai pegar o lápis de cor vermelho, os povos que vieram da época da colonização até o século XX. Circule em azul os povos que têm vindo para o Brasil na atualidade. Então, todo mundo que veio antes fica de vermelho. Todo mundo que tem vindo agora, em azul. Número 8. Associe e coloque corretamente a coluna. Então, tem lá. Palavra de origem indígena vai ser a letrinha A. Palavra de origem africana, B. Então, jacaré. É africano ou é indígena? Ah, professora, é indígena. Põe um A aqui dentro. Vai percebendo isso para todos, tá? Então, a hora vai trocando, você tem que saber. Encontre no caça-palavra o nome das comidas de origem estrangeiras encontradas no Brasil. Então, tem as palavras aqui em cima, você só tem que achar ela no caça-palavras. Fácil, né? Número 10. Agora complete as frases com as palavras encontradas no caça-palavras. Então, as palavras que você encontrou aqui, né? A gente vai preencher aqui. Então, ó, comidas de origem italiana. Então, tem aqui. Pizza, a gente sabe. Macarrão também. Encaixa aqui. Vai lendo isso até a letra F, que vai ter das comidas aqui. Ai, não lembro o que é por causa do quê? Volta na apostila porque tá lá. Número 11. Considerando a culinária, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então aqui, a comida não nos ajuda a entender os costumes de um povo. A comida também é responsável pela construção e identidade dos povos. A comida não revela a identidade de lugares. Será que não? Acho que não, hein? A cultura de um povo mostra-se também por meio da culinária. A comida brasileira tem um caráter único, sem se mostrar multicultural. Como brasileiros, por que devemos conviver respeitando as diferenças? Então, isso aqui é muito importante. Por que eu tenho que respeitar as diferenças, as pessoas que vêm de outros países, outros costumes, outros ensinamentos? Eu quero uma resposta bonita aqui, tá? Nada de uma linha, duas linhas. Eu quero que explique por quê. A gente chega no relembrando. Vou falar de novo, né? Aqui a gente vai preencher com as coisas que nós aprendemos sobre o multiculturalismo. Então, o nome dos povos. Então, quem são esses aqui? Os africanos. Ah, esses aqui são os indígenas, ó, dá pra ver, são os índios. São os europeus, ó, que gostam de fazer viagem. Os asiáticos. Aqui são as religiões, que é o que nós estudamos. Aqui as danças e aqui a culinária. Tá bom? Então, capricha aí na atividade. Presta atenção,
estar mandando recado à torta direita, para cima e para baixo, para você não se perder. Mas se você se perder, me procura. Então, capricha na atividade, assiste o vídeo, leia com atenção e pesquisa. Um beijo, até a próxima aula!